Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre irradiadores nucleares de alimento. Tá? Eu nunca tinha ouvido falar sobre este termo até uns 4 anos atrás, tá? E alguns colegas meus sismólogos começaram a receber serviço, solicitação de serviço para esses irradiadores. Para quem não sabe, toda planta nuclear, toda empresa que usa energia nuclear precisa de um laudo de um sismólogo para poder operar. E essas empresas que trabalham com alimentos precisam de um laudo de um sismólogo para operar, porque elas usam equipamento nuclear. E era uma coisa meio estranha, né? Puxa, por que uma empresa de alimentos usa um equipamento nuclear? E, bom, esses irradiadores nucleares de alimentos, se vocês forem procurar um pouquinho na internet, eu vou deixar até alguns links falando bem, outros mal. Em tese, os pesquisadores brasileiros dizem que ele é um item totalmente seguro. O que é isso? Você coloca quantidades enormes de comida dentro de um lugar e irradia essa comida, tá? Com esses irradiadores nucleares. E essa comida, então, ela não vai ter fungos, bactérias, vírus, tudo que você remove quando você lava. Na verdade, você consegue tirar dos produtos sem ter que lavar, sem ter que fazer todo esse processamento. E isso aumenta o tempo de vida e da comida, né? A validade da comida. E eu vou dar alguns exemplos. Então o pessoal pegou 2 grupos de cebola, irradiaram um grupo e o outro não, e o resultado está aqui. Este grupo de cebola, nesse caso aqui, após algumas semanas já está podre, e o grupo de cebola que foi irradiado ainda está bom para o consumo, né? Bom, outro teste com banana, tá? Esta banana aqui, esse cacho de banana foi irradiado e demora mais para amadurecer. Este aqui não foi irradiado e já está maduro, né? Então, para os mercados isso é ótimo, porque se você tem um produto que dura mais tempo na gôndola, melhor para o mercado. Aqui, morango natural já apodreceu, e o que tinha sido irradiado ainda está intacto, ou seja, bom para vender ainda. Em tese, a ideia parece bonita. Pensa só, menos produto indo para o lixo, né? Só que o lixo não é bem lixo. Se você administrar bem o lixo, o que você está fazendo? Você vai mandar a matéria orgânica de volta para o solo, né? Mas não importa. Vamos lá, vamos por partes. Então tem um grupo de pesquisadores que diz que isso é bom, né? E isso foi instalado no mundo inteiro cada vez mais. E no Brasil a previsão é que sejam instaladas 24 fábricas. Pelo que eu conversei com colegas sismólogos há um bom tempo atrás, né, eu fui estudar esse mercado e vários deles tinham prestado serviço para essas empresas que têm irradiadores nucleares de alimento. Eu nunca prestei serviço, mas vários colegas meus prestaram. Então tem alguns irradiadores nucleares de alimento no Nordeste, e tem 3 ou 4 em São Paulo, e eu não sei como é que tá no resto do Brasil. Isso é o que eu conheço, ok? Mas na Europa tem muito, nos Estados Unidos tem muito, Canadá, outros lugares, né? Só que imagina, isso é uma coisa cara, né? O preço do alimento fica mais caro quando você passa por um procedimento desse, porque afinal de contas você está trabalhando com energia nuclear. E a pergunta então se torna o alimento mais caro? Alguém sugeriu, ou alguém está obrigando a cada vez mais produtos passarem por irradiação? O que vocês acham? Será que alguém no mundo pode estar fazendo isso? E a resposta é sim, sim. Foi iniciado no dia 31 de dezembro de 2009 o Codex Alimentários da ONU, aonde se indica o uso desses irradiadores nucleares de alimento, ok? A ONU de novo aí dando uma ajudinha, né? Bom, então
os cientistas, em geral, eles dizem que não tem problema nenhum, todo mundo pode consumir, é tranquilo. Tem uma piadinha que diz que um dos cientistas que está apoiando esse movimento, dizendo que não tem perigo, uma piada, claro, não tem perigo nenhum consumir alimento, é esse cara aqui, o Hulk, né? Ou o cientista por trás dele, né? Aparentemente, segundo os cientistas atuais, esses cientistas dessa nova ciência, que está bem longe da ciência de verdade, não tem perigo nenhum. Bom, mas existe uma controvérsia, né? Eu vou deixar 2 links abaixo sobre os problemas de utilizar esses alimentos. Então vamos lá. Olha, os alimentos irradiados têm causado centenas de problemas sérios de saúde em animais de laboratório. Em seres humanos não tem problema, tá? Só em animais de laboratório, incluindo morte prematura, danos genéticos, nascimento sem vida e outros problemas reprodutivos, danos nos rins, câncer, tumores, sangramentos internos, baixo peso ao nascer e carências nutricionais. Eu vou deixar um link abaixo de um médico, ok? Onde eu tirei o seguinte texto dele, ele está indicando um médico. Olha só. Dos estudos conduzidos neste campo, nos últimos 30 anos, pouquíssimos foram os que mostraram segurança no processo. Mas eu já ouvi o oposto de alguns cientistas, tá? Mas o que está dizendo o médico é que pouquíssimos se mostraram seguros, ok? Estudos feitos na Rússia com utilização de ratos mostram o aparecimento de lesões renais e testiculares nos animais. Na Índia, crianças que se alimentaram com trigo irradiado apresentaram danos cromossômicos, ou seja, no DNA, e anormalidades sanguíneas associadas com a leucemia. Na Alemanha, os cientistas encontraram tantas consequências que o processo foi proibido por lei. Os efeitos incluem mutação, redução de fertilidade, palavra central, hein? Redução de fertilidade, distúrbios metabólicos, diminuição de resistência às doenças, tumores, entre outros, ok? Mas alguns cientistas dizem que se tiver algum efeito não é nada grave, nada que você vai perceber, ok? Em tese de verdade você não vai mudar de cor, tá? Não vai ficar verde. Mas a gente precisa ter um pouco de atenção, não é verdade? Ainda mais vindo de uma instituição tão pró-ciência quanto a ONU, não é verdade? A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas, bom, por hoje é só isso, é só um comentário. E, bom, eu acredito sinceramente que a ciência, ela não pode prejudicar uma criança, um ser humano. Qualquer coisa que é desenvolvida e prejudique um ser humano não faz parte da ciência de verdade. Faz parte de uma pseudociência sádica, né? Que a gente ainda vai falar mais sobre ela, principalmente nas questões de DNA, que a gente vai falar quando a gente for entrar agora nos aliens, né? A gente vai falar sobre as questões de DNA. E, bom, isso não é ciência de verdade. Por mais que o cara mexa num DNA, consiga fazer um monte de coisa lá dentro, específico, isso não é ciência. Isso é sadismo, ok? Ciência é uma coisa bonita, nasceu para ser bonita, nasceu para ajudar a explicar coisas, nasceu para unir mais as pessoas, tirar dúvidas dos seres humanos, e não para prejudicar uma pessoa ou um grupo de pessoas, ok? Bom, essa é a minha visão. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.